Tá querendo ganhar aquela grana com aposta de futebol, mas tá com dúvida em quais jogos investir? Então fique com a gente até o final desse vídeo que aqui estaremos trazendo jogos que enxergamos valor e que podem ser lucrativos nesta quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Backgreen, o seu canal de palpites diário de futebol. James Eduardo na área de novo, trazendo para vocês análise e palpites para estar melhorando o bilhete de vocês. Antes da gente começar nossos palpites dessa quarta-feira que tem Champions novamente, vamos falar um pouquinho sobre a nossa segunda. Cara, nossa segunda foi difícil, eu vou falar para vocês, em como a gente falou no vídeo da segunda-feira, que ia ser uma segunda fraca a grade, e segunda-feira é sempre complicado. A gente tentou trazer o melhor para vocês, mas eu vou falar para você, os times vacilaram. O Mamelodi tomou um empate, acho que estava nos 51 minutos do segundo tempo já. O Maccabi bateu 1,5, só que no nosso bilhete nós tínhamos colocado vitória do Maccabi, né? O Bilbao, ele não era uma das melhores defesas do campeonato, me tomou 3 gols do Mallorca, gente. Quem que toma 3 gols do Mallorca, né? Com todo respeito. O Besiktas, que é o safado Besiktas, né? Nós pegamos ainda 1,5 dele. O jogo da Fiorentina, nós batemos 1,5, pegamos até o placar exato. Mas em resumo, a nossa segunda-feira foi para esquecer, porque não foi boa. Mas agora vamos falar de quarta-feira aqui. Nós separamos para vocês 8 partidas aqui, mais um bilhete pronto. Lembrando que hoje é Champions, nós temos os dois jogos mais interessantes, os jogos da Champions, mas tem outras partidinhas de muito valor aqui que vamos trazer hoje para vocês. E antes de começar o nosso palpites, já dá aquela fortalecida aí para nós, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e já deixa a curtida no vídeo, porque chega lá no final do vídeo, você sai, vai fazer outras coisas e esqueceu de dar a curtida. Já dá o like no vídeo. Mas sem mais enrolação, vamos para os palpites de hoje. Primeiro jogo que a gente separou para vocês aqui às 5h55 da manhã pela Liga da Austrália, rodada 10, temos aqui o Western Sydney que vai enfrentar Melbourne. Melbourne aqui está em quinto colocado, em 10 jogos fez 15 gols e sofreu 13. Vai pegar o 11º que em 10 jogos fez 9 gols e sofreu 16. Na sequência das equipes aqui, dá pra gente ver que o Melbourne vem sofrendo gols a 12 partidas, das últimas 5 em 4 tivemos pelo menos 3 gols e das últimas 10 em 9 foram ambas marcam. No confronto frente a frente dessas equipes, dá pra gente ver aqui que o Melbourne vem sofrendo gols a 4 partidas e das últimas 9 em 7 tivemos pelo menos 3 gols. Galera, aqui pra mim não dá pra entrar em mercado de resultados, tá? Eu acho bem arriscado. Então a melhor dica aqui que eu vou dar pra vocês é o mais de um gol e meio, beleza? E o placar final, um 2-1 pro Western Sydney. Galera, agora já na parte da tarde aqui, às 2h45, nós temos o Genk, que vai jogar contra o Midtjylland pela Liga da Bélgica, rodada 24. Galera, aqui nós temos dois times que estão bem over no campeonato. O Midtjylland, ele em 25 partidas, ele fez 45 gols e tomou 41. O Genk, em 26 partidas, ele fez 50 gols e tomou 38. No confronto frente a frente aqui, o Genk já não perde há 4 jogos. Nos últimos 7 partidas, em 5, nós tivemos pelo menos 3 gols e nas últimas 5 em 4 foram ambas marcas. O Midtjylland, igual vocês viram a quantidade de gol, ele vem do momento over, nas últimas 5 em 4 nós tivemos pelo menos 3 gols. E o Genk, ele vem também no momento das últimas 7 partidas, em 5 ele venceu o primeiro tempo. Galera, aqui nós temos um favoritismo do Genk, só que eu particularmente não entro em vitória aqui. O Genk está até atrás do Midtjylland no campeonato. E o Genk é um time bem sem vergonha também, ele costuma empatar jogo aí que eu vou falar para você. Aqui para mim o mais seguro é você entrar no mercado de gols. A minha dica para essa partida aqui é o mais de um gol e meio. E o placar desse jogo para mim, 2-1 pro Genk. Mas eu não entraria nessa vitória. Galera, o próximo jogo que a gente separou para vocês aqui é às 3 horas da tarde pela Espanha, La Liga, rodada 21, Atlético de Madrid que vai enfrentar o Levante. O Atlético de Madrid está em quinto colocado, tá? E ele não pode perder esse jogo aqui de jeito nenhum, não pode desperdiçar ponto para um time que está em 20º colocado, que não ganha de ninguém. O Atlético está em quinto e está a 4 pontos apenas do terceiro, ou seja, se ele ganhar esse jogo aqui, ele vai encostar aqui no terceiro colocado, vai ficar com
um ponto só de diferença. A briga aqui está entre o Atlético, entre o Barça e o Betis, que estão quase com a mesma pontuação. Então, galera, o Atlético em 23 jogos ele fez 42 gols, sofreu 33, vai pegar o Levante, que em 23 jogos fez 23 gols e sofreu 50 gols, toma gols demais. E olhando aqui a sequência dessas equipes, dá pra gente ver aqui que o Levante vem de 3 derrotas e dos últimos 7 jogos em 6 a gente tivemos pelo menos 3 gols nos jogos do Atlético. Dos últimos 8 em 6 tivemos pelo menos 3 gols nos jogos do Levante. Dos últimos 6 em 5 foram ambas marcas nos jogos do Atlético e dos últimos 9 em 7 o Atlético foi o primeiro a marcar. Dos últimos 5 em 4 o Levante foi o primeiro a sofrer e dos últimos 5 em 4 também Levante perdeu o primeiro tempo. Então, galera, pelo momento dessas duas equipes aqui, pelo fato do Atlético tá um time over e o Levante tá tomando muito gols, aqui pelo fato também do Atlético tá brigando ali por uma vaga na Champions League, ele não pode perder esse jogo. Então aqui a gente vai entrar com a vitória do Atlético, mas quem não tiver essa confiança no Atlético pelo fato dele ser um pouquinho cara de pau, safado, entra então no mais de 1,5 gol, que a gente tem muita chance de ver aqui também, beleza? Placar final pra mim, 2-0 pro Atlético. Agora às 3h30 da tarde aqui nós temos o Flamengo que vai visitar o Madureira pelo Campeonato Carioca. Aqui nós temos o Flamengo que já começou bem o campeonato, 6 partidas, venceu 4, empatou 1, perdeu apenas 1, perdeu o clássico para o Fluminense e o Fluminense é o primeiro aqui do grupo. Já o Madureira é só o 7º colocado em 6 partidas, ganhou 2, empatou 1, perdeu 3. E no confronto aqui frente a frente a gente temos total favoritismo do Flamengo aqui no histórico. O Flamengo em 10 partidas contra o Madureira, o Flamengo venceu 9, empatou 1, não perdeu pro Madureira e ele vem de 7 vitórias seguidas. E o Madureira ele tomou gol em todas as partidas que enfrentou o Flamengo. Aqui eu vejo mais um jogo pro Flamengo ganhar e ganhar bem. No último jogo a gente não tinha odd para vitória do Flamengo, tava bem baixa, bem amassada. Só se fosse no vitória no primeiro tempo a gente não quis entrar porque é sempre mais arriscado, né? Só que o Flamengo foi lá, ganhou bem, ganhou de 5-0 a partida. E aqui é mais um jogo pro Mengão ganhar. E tá com a odd agora decente. Então aqui eu vou com a dica vitória do Flamengo. Quem quiser ir em gols, o mais de 1,5 gol aqui vem muito quente. Não sei se a gente tem odd por mais de 1,5 gol, mas jogos do Flamengo normalmente tem 3 gols para lá, né? O placar para mim dessa partida 3-0 pro Mengão. Galera, e agora aqui no final da tarde, 5 horas, temos aqui pela Champions League, oitavas de finais, a maior Champions da história, Bayern de Munique, que vai enfrentar o Salzburg. Amassado de Munique, né? Levou uma cacetada para largar de ser trouxa e acordar para a vida, perdeu até o rumo de casa. Mas isso aí não é todo dia que vai acontecer, né, galera? A gente sabe que o Bayern de Munique é um time muito forte mesmo, e com certeza é um dos favoritos aí para essa Champions. Tá? Bom, galera, entre essas duas equipes a gente não tem muito confronto, tá? Mas aqui dá pra gente ver que na Champions League de 2020 o Salzburg enfrentou o Bayern na fase de grupos da Champions e o Bayern na casa do Salzburg meteu 6-2 e no jogo de volta na casa do Bayern ficou 3-1 para o Bayern de novo. Na sequência dessas equipes aqui que é bem interessante pra gente. A sequência aqui o Salzburg vem de 3 vitórias e o Bayern vem sofrendo gol a 3 partidas. Salzburg, das últimas 7, em todas as 7 a gente teve pelo menos 3 gols. E o Bayern, das últimas 10, em todas as 10 também tivemos pelo menos 3 gols. Na verdade, galera, é muito mais que 10 partidas, né? O Bayern de Munique é muito over na temporada inteira. Só 2 partidas que não teve 3 gols, tá? É muito over o Bayern de Munique. Galera, eu nem vou enrolar aqui, a gente já sabe mais ou menos aqui o que é a nossa opinião aqui, o que é, vocês já sabem, né? Bayern de Munique é gols, mas o Bayern também é um time muito forte. Perdeu o último jogo? Perdeu o último jogo. Só que isso aí não vai acontecer todo dia, e a gente sabe que a Champions aqui, ele não vai querer vacilar, né? Ele vai entrar para vencer, como ele sempre faz em todas as Champions. Então aqui para nós, a vitória do Bayern ou mais de 2,5 gols. Se você não tiver muita coragem de entrar na vitória, pelo fato de ter perdido o último jogo aí, né? Então vai nos 2,5 gols, que isso aí é quase impossível de não bater, né? A gente sabe que a chance de bater aí é muito grande. E o placar final para mim, vou colocar um 3-1 pro Bayern.
Continuando aqui, às 17 horas, nós temos o segundo jogo do dia da maior Champions League de todos os tempos. Nós temos a Inter de Milão que vai enfrentar o Liverpool. Esse aqui, para mim, vai ser o jogo mais disputado do dia. Aqui é dois times que vão bater muito de frente. Jogo que qualquer resultado que acontecer aqui, que não seja uma goleada, né? Porque se um desses times golear o outro, isso sim vai ser uma surpresa. Mas uma vitória aí de um time desse aqui, contra o outro aqui, não vai ser surpresa. Nem se a Inter ganhar, nem se o Liverpool ganhar. Aqui nós pegamos a Inter ela se classificou no segunda do grupo. O grupo dela tinha nada mais nada menos do que o Real Madrid no grupo, então o Real Madrid pegou a primeira colocação, sobrou a segunda para a Inter. Já o Liverpool no seu grupo, o Liverpool estava num dos grupos mais difíceis dessa Champions. O grupo dele tinha Atlético de Madrid, tinha o Porto e tinha o Milan. O Liverpool ele simplesmente passou em primeiro, mas ele não só passou em primeiro, ele amassou todo mundo. Foi 6 jogos, 6 vitórias, fez 17 gols e tomou apenas 6. Ele simplesmente passou o carro, não tomou conhecimento de ninguém na fase de grupo. E ele chega para essas oitavas de finais forte, chega querendo esse título da Champions e vai ir para cima com tudo nesse jogo contra a Inter. Então aqui é um jogo que não dá para cravar muita coisa aqui. Eu tomei assim, eu acredito sim no favoritismo aqui do Liverpool, só que a Inter de Milão jogando em casa, ela é muito difícil de se bater. Se você pegar os números dela no campeonato italiano, você vê que ela raramente perde jogando em casa, seja contra qualquer time ali, até os times do alto escalão lá da Itália. Então é um jogo muito difícil para o Liverpool também. Aqui o mais seguro, o mais tranquilo, acredito eu que a gente possa ir, é no mais de 1,5 gol. Pegar o mais de 2,5 gols e o ambas marcam no jogo da ida é um pouco perigoso. Pode acontecer? Pode, porque aqui é dois times que vão entrar para ganhar. Se a Inter fizer um gol, o Liverpool não vai aceitar isso. A mesma coisa, se o Liverpool fizer um gol, a Inter não vai aceitar isso. Se fosse para falar aqui o mercado de resultado, igual eu falei, para mim o Liverpool tem um leve favoritismo, talvez um fora ou empate, mas é arriscado. Se a Inter também ganhar o jogo, não vai ser surpresa nenhuma. Tanto é que o placar para mim dessa partida, para esse primeiro jogo aqui, jogo da ida, é 1-1. Bom, meus amigos, indo aqui agora para o Brasil, Campeonato Paulista, às 9h30 da noite, rodada 7, temos aqui Corinthians que vai jogar na sua casa enfrentando São Bernardo. O Corinthians, que é o primeiro do seu grupo aqui, tem 10 pontos em 5 jogos. Ele venceu 3, empatou 1 e tem uma derrota. Vai pegar o São Bernardo, que também é o líder do seu grupo. Bom, galera, pelo amor de Deus. Olha o safado do São Paulo em segundo lugar, galera. Pelo amor de Deus, São Paulo. Toma vergonha na sua cara. Ô, São Paulo, não faz isso com nós, não. Em segundo lugar, deixou o São Bernardo pegar a primeira colocação. Galera, voltando aqui pro jogo, o Corinthians, que vai jogar em casa, é um time forte jogando em casa. Tem tudo pra ganhar esse jogo, tá? Bom, galera, e no confronto frente a frente aqui, a gente vê que o Corinthians é favorito, né? Das últimas 4 partidas, ele venceu 3 e perdeu apenas 1. Corinthians aqui, agora depois que o Silvinho saiu, ele tá jogando melhor, tá jogando pra frente, deu uma melhorada boa, tá? Então eu acredito que ele não perca, o elenco do Corinthians é bem melhor, não pode vacilar aqui, tá jogando na sua casa, é um time forte jogando em casa, então pra mim aqui a vitória do Corinthians e o placar final 1-0 pro Corinthians. Pelo Campeonato Carioca, rodada 7, nós temos o Fluminense que vai enfrentar o Nova Iguaçu. Esse aqui é o nosso último jogo para essa quarta-feira. E aqui nós temos o líder Fluminense, que em 6 jogos venceu 5, perdeu apenas 1, que vai enfrentar o Nova Iguaçu, que é o último colocado aqui no grupo. O Nova Iguaçu em 6 partidas empatou 2, perdeu 4, fez 3 gols, tomou 12 já. Galera, aqui não tem muito que enrolar. O Fluminense começou a temporada muito bem, começou jogando bem, os times se encaixaram ali, o pessoal ficou zoando. O Fluminense tá montando o sub-50, só tava contratando jogadores, mas o time tá se encaixando, tanto é que tá liderando aqui a Taça Guanabara do Campeonato Carioca aqui, e vai pegar o Nova Iguaçu, que não começou nada bem e acredito que não vai melhorar. Então aqui é mais um jogo pro Fluminense vencer, e o placar desse jogo para mim é 2-0 pro Flusão. Esses foram os nossos jogos desta quarta-feira, tá? A nossa grade ainda não tá legal, tá melhorando. Creio eu que de quinta-feira pra frente agora vai dar uma melhorada. Tá vindo aí os jogos da Europa League, né? Da Conference League. E vai dar pra gente arriscar
uns joguinhos melhores aí. E desde já, vai deixando o seu like, se inscreve aí no canal, deixe seu comentário. Se você tá assistindo o vídeo é porque você tá gostando do nosso conteúdo. Então, se inscreve aí, dá essa força pra nós aí, essa moral, que isso aqui dá um trabalhão. E a gente tá todos os dias aqui analisando os melhores jogos possíveis pra vocês. Tá melhorando o bilhete de vocês aí todos os dias. Beleza, galera? Então já se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações. Então bora pro nosso bilhete. Galera, no nosso bilhete aqui que a gente fez pra vocês, do Atlético de Madrid aqui, galera, a gente foi no mais de 1,5 gols, tá? Mas se você acredita na vitória do Atlético de Madrid, a gente deixou a opção lá de vitória do Atlético de Madrid. Aí você pode estar indo com essa opção também. No jogo do Bayern de Munique, como sempre, o mais de 2,5 gols, né, que sempre bate. E no jogo da Inter contra o Liverpool, que pra gente é um jogo que tem tudo pra ver pelo menos 2 gols, vamos no mais de 1,5 gols também. Lembrando que o bilhete que a gente faz aqui, a gente faz também, a gente aposta com vocês. Se perder, perdemos juntos. Se ganhar, ganhamos junto. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que o nosso bilhete bata aí novamente. Aproveita que vocês estão me ouvindo até agora, tá aí no link na descrição do vídeo, tem o link do nosso Instagram, segue a gente lá, também tá no comentário fixado, vai lá, clica lá, dá essa força lá pra gente também. Mas por hoje é isso, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus.